De volta para o segundo bloco do programa Via Direto Cidadão, hoje aqui no estúdio da TV Amazônia, a presença do pároco de Capanema, Frei Gilson Baldez. Nós encerramos o primeiro bloco falando ainda do Círio de Capanema, da força que a paróquia vem fazendo para tentar colocar o Círio como um evento religioso. Seria o quarto evento, né? O terceiro, o quarto seria, então, no nosso calendário litúrgico paroquial, nós teríamos, então, Corpus Christi, a procissão do o Círio, a procissão do 11, né? E a conclusão de todas estas grandes festas, a festividade de Nossa Senhora. A mudança da data para o último domingo de setembro do Círio já foi tomada nesse sentido, né? Nesse sentido. É porque o terceiro domingo acabava coincidindo com o Círio de Quatipuru, o Círio de Quatipuru e algumas festas na cidade também, não é? Que ficavam todas juntas, não é? Então acaba esvaziando. Acaba esvaziando, né? E também a dificuldade que a gente dê acompanhe todos os eventos, no caso a trasladação, a procissão, o Círio propriamente dito, né? Então, se tiver várias celebrações ou várias festividades naquele mesmo dia, né? Então fica difícil acompanhar todas. Capanema é uma cidade, na maioria das vezes, elogiada pelos padres que por aqui passam, pelas pessoas que visitam, pelos religiosos, como uma cidade de fé, uma cidade que tem a religião como uma coisa muito arraigada na história desta cidade, algo muito presente na vida das pessoas. O senhor acredita que isso é realmente verdade? Acredito que sim. A primeira resposta é sim, afirmativa. Isto não significa que os padres, os párocos que aqui já passaram, ou que passarão, ou que as nossas lideranças se conformem, né? Porque o que acontece é que hoje nós não podemos nos conformar de modo algum o fato da igreja estar cheia. Nós devemos perceber que a igreja deve ir onde está, a igreja deve marcar presença em todos os setores da vida, da sociedade e, sobretudo, também na vida das pessoas. E, neste sentido, que o processo de evangelização, métodos renovados, esta presença nos bairros, né, entre os jovens, é importante demais, porque a fé é uma experiência vivida, e uma experiência pessoal e vivida em comunidade, porém a resposta ao Senhor que nos chama é sempre uma resposta pessoal. Então, neste sentido, a proposta, o anúncio do Evangelho deve ser continuamente realizado, sem trégua, sem parada. Mesmo as pessoas que às vezes têm uma religiosidade, uma religiosidade muito grande, muito arraigada, às vezes carecem de um aprofundamento da sua experiência de Deus, da sua experiência de fé. Não sabe exatamente aquilo que creem e por que creem. Então, as razões pelas quais nós cremos, daí é que a gente tem se esforçado de oferecer uma formação bíblica, uma formação catequética, uma formação espiritual para as pessoas, exatamente para este aprofundamento. O senhor tocou num ponto importante, a questão da formação bíblica, da formação catequética. O senhor acredita que a igreja de hoje ela se preocupa mais com a formação do que a igreja de antes? Em primeiro lugar, não é? Só a formação enquanto tal, ela não nos salva. Certo? Nos salva uma experiência de Deus. Porém, nós hoje, no mundo que nós vivemos, que eu diria um mundo que não é um mundo cristão, nós não vivemos mais no mundo cristão, nós vivemos no mundo, como dizem alguns autores, pós-cristão, que o cristianismo não é mais aquela referência fundamental. Nós temos hoje diversas visões religiosas na nossa sociedade, inclusive na nossa cidade. Então, os católicos precisam muito mais do que há 40 anos atrás do embasamento doutrinal, bíblico, espiritual, para aquilo que diz a carta de São Pedro, da razão da sua esperança, da sua fé. Quer dizer, rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Creio, a devoção a Nossa Senhora, ou simplesmente as procissões, não são suficientes para garantir uma fidelidade autêntica a Jesus Cristo e à Igreja. Hoje não. A formação aí entra... Então, a formação ela é imprescindível se um cristão quiser se tornar adulto na fé. Isto é, quer passar daquela fase, vamos dizer, de inicial ao aprofundamento
que também é espiritual. Não é só um aprofundamento mental de conhecer por conhecer, mas um conhecimento que leve exatamente a uma comunhão com Deus, uma experiência com Deus. O senhor falou de um mundo pós-cristão, né, como alguns autores costumam, de certa forma, definir em alguns artigos, em livros que são escritos. A gente vive realmente nesse mundo hoje, onde a comunicação, onde as ideias, uma mistura de várias teorias, de vários pensamentos, e a igreja também está inserida nesse contexto. Um mundo bem diferente daquele de alguns séculos atrás. O senhor acredita que a igreja ela tem que se adaptar a este mundo, tem que continuar da mesma forma, pregando aquilo que sempre pregou, com posicionamento definido ou não? Duas coisinhas importantes. Primeiro, antes de tudo, uma questão de linguagem, né? Linguagem e método. O conteúdo da pregação é aquilo que o Senhor nos disse, nos revelou e nos transmitiu, e que nós devemos transmitir. É o segundo aspecto. O primeiro é a questão da linguagem. É claro que a nossa linguagem ela deve se adaptar à realidade de hoje. A linguagem do jovem, a linguagem do homem que trabalha, a linguagem do... Quer dizer, às vezes a nossa linguagem, o nosso mundo, eu digo, às vezes alguma gente nossa de igreja, às vezes uma visão muito rural, né? Muito rural. E me permito dizer uma coisa aqui, né? Nestes anos da minha vida, eu nasci no interior do Maranhão e vim para São Luís com 9 anos. Então eu sempre vivi na cidade, fiz a minha formação teológica em Belém, morei em São Luís por dois períodos, depois Macapá, e por último estava em Belém. E, por exemplo, Capanema, primeira experiência de morar numa cidade pequena, Capanema. Então, Capanema, apesar de ter uma cidade do interior do Pará, não é uma cidade que tem uma linguagem, me permita aqui, caipira. Assim, é uma cidade, nós vivemos no mundo urbano, 80% da nossa paróquia é urbana, mesmo que tenha uns bairros, mas a linguagem, os nossos jovens, a mentalidade, e isso se percebe pela televisão, pela rádio, acesso fácil à internet. Quer dizer, acesso fácil à internet, quer dizer, o jovem aqui, aquilo que nós chamamos do fenômeno da globalização, onde certos fenômenos, certas coisas que acontecem lá, a moda, ideias, que acontecem lá nos Estados Unidos, ou não sei onde, lá na França, tem repercussão aqui. Então, neste sentido, a nossa linguagem, às vezes, é uma linguagem urbana, é uma linguagem rural. Nós ainda estamos usando expressões que não é do mundo urbano, não é do jovem que estuda na cidade, que está na escola. Certo? Então, neste sentido, nós precisamos nos adaptar à nossa linguagem, à pregação, a esta realidade. Adaptações, não mudança de pensamento. Algumas coisas precisam ser mudadas, certamente. Sobretudo o método de trabalho. Por exemplo, esperar que as pessoas venham à missa. Isso aqui é tipo do mundo rural. No mundo da cidade, e eu trabalhei em todos estes anos de paróquias urbanas, então, no mundo da cidade, a situação... Quer dizer, Capanema, quem não está satisfeito, você vai aonde? Só tem esta paróquia, mesmo que haja 4 sacerdotes. Mas, por exemplo, Capuchinho, na igreja de Capuchinho, em Belém. A 2 quilômetros tem a Basílica. A 2 quilômetros tem a 1,5 quilômetros tem a igreja de Queluz, paróquia de Queluz. Descendo um pouquinho ali na paróquia tem Santa Maria Gorete. Então, na verdade, as pessoas não têm não têm uma paróquia fixa. Eu vou a esta paróquia. É uma paróquia eucarística, onde eu me sinto bem. Não é um fenômeno de Capanema, porque Capanema só tem esta paróquia. Mas mesmo assim, a mentalidade das pessoas é uma mentalidade urbana, não é uma mentalidade rural. Então, neste sentido, que nós precisamos adaptar a nossa linguagem. A evangelização tem que se modernizar. Tem que se modernizar. A igreja não pode, de forma alguma, esperar as pessoas que vêm à igreja. A igreja, a liderança, a catequese deve ir lá onde as pessoas se encontram. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já para o terceiro e último bloco do programa Via Direta Cidadão. Agradecendo desde já a sua audiência e a presença do pároco de Capanema que aceitou o nosso convite. Nós voltamos já, não sai daí.